logaritmos de potências complexas, tá? Aqui, ó, então, a primeira... Então, a gente, por exemplo, quer calcular aqui, né, como I, quem é, por exemplo, quem é o log de I, tá? Ou então essa expressão daqui, I elevado a I, né? Será que isso faz sentido de alguma maneira? Então, a nossa motivação, a priori, vai ser isso daqui, tá? Como é que a gente pode definir esses caras aqui, esses números complexos, tá? Se eles, de fato, podem ser definidos, tá? Então, a nossa primeira tentativa é definir a função log de z. Então, como é que a gente... Primeira tentativa é definir a função... podemos definir o logaritmo como a inversa da função exponencial complexa, como inversa de f de z igual a e elevado a z. Essa é a nossa primeira tentativa, né? Que, lembra que lá do cálculo 1, a gente pode definir o logaritmo como a inversa da função exponencial, tá? Então, só que não. Aqui a resposta disso daqui é não. Por quê? Porque essa função exponencial, ela não é uma função injetiva, essa função exponencial complexa, tá? Então a resposta aqui é um não, bem garrafal, tá? Porque a e elevado a z não é injetiva. E elevado a z não é injetiva, tá? Tá, beleza. Mas mesmo assim não é injetiva, eu paro, eu continuo. O que é que eu faço? Eu quero definir essas expressões. Log de i elevado a i, por exemplo. Eu quero definir isso de algum modo. Então, vamos continuar a ver se a gente chega em alguma possível expressão para esses caras de aqui, tá? Mas, a priori, a gente não pode definir a função logaritmo como a inversa da função exponencial complexa, tá? Então, eu quero definir W. Deixa eu ver isso aqui. Quero definir W igual ao log de Z, tá? Ou ln de Z, eu vou escrever assim porque essa é a notação mais comum. W igual ao log de Z, como sendo um número complexo W, tá? Se somente se o E elevado a Z seja o E elevado a W seja o Z, tá? Se somente se. Do mesmo modo que a gente tinha lá no lá no lá no cálculo 1, tá? Então, o W vai ser o log de Z, se somente se o E elevado a W seja igual ao Z, tá? Mas aqui, veja que aqui a gente não espera apenas um único valor de W. Por que a gente não espera um único valor de W? Porque, veja, como a gente viu que a função... Opa, deixa eu fazer um desenho aqui. Pode do... Pronto. Então, ó, deixa eu fazer um desenho rápido. Ó, a gente tinha visto o quê? Ó? Se você pega aqui, por exemplo, o plano complexo, então imagina que isso aqui seja uma reta, plano complexo, tá? Então, a gente tinha visto que se a gente pega aqui a função exponencial, se esse cara daqui for z, por exemplo, se esse cara aqui for z, deixa eu escrever a notação, deixa eu, aqui o W, colocar W, tá? Se esse cara aqui for W, vamos dizer que a imagem desse cara daqui seja esse outro cara, elevado a W, elevado a W, tá? Se a gente pega esse W aqui, a gente viu que se a gente pega qualquer outro cara que esteja numa distância, por exemplo, se você pegar, por exemplo, o W mais 2 pi, por exemplo,
ou aqui, no caso aqui menos, né? W menos 2π, tá? Você está descendo esse cara em relação ao eixo dos y, uma distância 2π, ou vamos chamar esse cara aqui de W1, tá? Ou se você pegar aqui, por exemplo, um outro cara, um W2, igual a esse mesmo W daqui, mais 2πi, tá? Você está pegando esse W, tá transladando ele uma distância 2π em relação ao eixo dos y, a imagem desses caras, pela própria definição da exponencial, vai ser a mesma, tá? Então, esse daqui vai ser o e elevado a w, que vai ser igual ao e elevado a w1, que é igual ao w2. Tá? Então, veja que a imagem desses três pontos diferentes estão todas caindo nesse mesmo ponto Z aqui, tá? Nesse mesmo ponto Z, tá? Então, como é que você pode... Isso aqui é o que faz a aplicação exponencial, tá? Isso aqui é a função f de z igual a e elevado a z. Ou f de w igual a e elevado a w. Tá? Qualquer um desses pontos, eles vão ter a mesma imagem, tá? Mas não só apenas esses três pontos, quaisquer outros dois pontos que estejam, por exemplo, esse outro ponto daqui, para baixo, tá? E assim por diante. Tá? Todos eles vão cair aqui nesse mesmo ponto. Quando você tenta fazer a inversa, tá? Veja que aqui eu tenho uma escolha aqui que eu tenho que fazer, tá? Se todos esses infinitos pontos de aqui, eles estão caindo nesse mesmo ponto, se eu pego esse ponto, quem é que eu mando de volta? Vai ser nesse W? Vai ser nesse daqui? Vai ser nesse? Tá? Ou nesse W2? Tem infinitos pontos que eu posso mandar de volta, tá? Vamos calcular aqui quem é a cara desses pontos, tá? Então, a priori, o logaritmo, do jeito que a gente vai definir aqui, ele não é uma função do jeito que a gente está acostumado, tá? Ele vai ser o que a gente chama de uma função multivalor, que na verdade nem é uma função, porque eu vou pegar um ponto e vou associar a um número infinito de pontos que tem uma certa propriedade, tá? Então, guarda isso para você, que o logaritmo complexo não é uma função de verdade, tá? A gente chama de função multivalor ou função multiforme, mas se você olha a definição explícita de função, isso não é uma função, tá? Uma função, ela pega um cara e manda em outro cara, ela não pega um ponto e manda em 4 pontos ou infinitos pontos, tá? Então, é isso. Então, vamos continuar. Então, a gente quer definir o W, que seja log de Z, se somente se o E elevado a W seja igual a Z, tá? Então, agora, faz o seguinte, pega esse ponto W e escreve ele como sendo... então, deixa eu só repetir o que eu escrevi aqui. W igual a log de Z, só para a gente não se perder. Então, esse W, essa expressão que aqui que eu quero encontrar, tá? W igual a log de Z, se somente se o elevado a Z seja W, tá? Se somente se, desculpa, o elevado a W seja Z. Tá? Então, repara no seguinte, se eu escrever o W como sendo U mais IV, foi igual a U mais IV, e o Z eu escrever na sua forma polar, tá? Eu vou escrever assim o Z como sendo R cosseno de θ mais I seno de θ, tá? E a gente sabe que pode escrever isso como sendo R elevado a θ, tá? Onde θ é um número real e o R vai ser a norma de Z, isso aqui é a forma polar desse número complexo Z, e você iguala essa expressão, joga isso daqui nessa expressão que você sabe calcular, você vai ter o seguinte, tá? Então, jogando aqui desse lado direito, você tem que E elevado a U mais IV, tá? Que é o nosso E elevado a W,
isso daqui tem que ser igual ao Z, né? Que é igual ao R elevado a I θ. Então, se você toma aqui o módulo em ambos os lados, tá? Lembra que isso daqui, ó, isso aqui implica que isso daqui vai ser igual a E elevado a U, tem essa expressão, E elevado a U por E elevado a IV, tá? Isso daqui vai ser igual a R E elevado a Iθ, tá? Agora, se você passa o módulo em ambos os membros, então você vai ter que E elevado a U pelo módulo de E elevado a V, né? Usando as propriedades aqui do módulo do produto, vai ser igual ao módulo de R, tá? Que vai ser um número maior ou igual do que zero, que vai ser R, tá? Eu vou supor aqui também que o Z seja diferente de zero, tá? Daqui a pouco eu falo por que o Z tem que ser diferente de zero, eu acho que isso é óbvio, né? Porque a gente sabe que a imagem da função exponencial nunca vai ser o zero, tá? A gente já tinha visto isso. Então, isso aqui vai, por um lado, vai ser isso, e pelo outro lado vai dar R pelo módulo de E elevado a Iθ, tá? Só que, lembre que o módulo de E elevado a IV, não importa qual V real você tome, isso daqui sempre vai ser igual a 1, porque isso aqui vai ser quem? Vai ser o cosseno de V mais I seno de V, tá? Lembra que o módulo de E elevado a Iθ sempre vai ser igual a 1. Não importa se esse θ seja igual a π, 1 milhão, menos 4 milhões, isso aqui sempre vai ser 1, tá? Então, isso aqui, e esse cara daqui é um número real, né? E a gente sabe que a exponencial sempre vai ser um número positivo. Então, isso daqui vai dar E elevado a U igual a R, tá? Ou R igual a... Opa, desculpa. Ou U igual ao ln de R. Tá? Então, veja que a gente quer achar esse dado, que seja o log de Z, e a gente já encontrou que a parte real de W tem que ser igual ao ln de R, né? Lembra que o R é um módulo de Z, né? Então, isso aqui vai ser o ln do módulo de Z, que vai estar bem definido, porque Z é um número diferente de zero, tá? Então, a gente tem isso. E quem é o W? Então, você joga aqui de novo nessa expressão aqui, número estrela, tá? Se você joga isso daqui em estrela, como você já tem que E elevado a U vai ser igual a R, então, esse cara daqui vai cancelar com esse cara daqui, e você só vai ter E elevado a IV igual a E elevado a Iθ, tá? Então, estrela, você vai ter que E elevado a IV vai ser igual a E elevado a Iθ. Tá? Só que se você olha para essas expressões, você tem que uma vai ser, o V vai ser igual ao θ, mas pode ser qualquer múltiplo de 2π também do θ, né? Então, isso aqui, se E elevado a IV for igual a E elevado a Iθ, então isso implica que o V vai ser igual ao θ, mas pode ser o θ mais 2 κπ, tá bom? Por quê? Porque lembra que isso daqui é o cosseno de V, isso aqui é também as propriedades, né? Isso aqui é o cosseno de V mais I seno de V, né? Isso daqui vai ser igual I seno de V, isso aqui vai ser igual ao cosseno de θ, cosseno de θ mais I seno de θ, né? Como essas funções cosseno e seno, elas são funções periódicas, você tem que a, a parte real desse número tem que ser igual à parte real desse daqui. Então, cosseno de V vai ser igual ao cosseno de θ, e o seno de V tem que ser igual ao seno de θ, tá? Mas essas duas funções, elas são iguais nesse mesmo ponto, somente se o V for igual ao θ mais 2κπ, tá bom? Então, você tem essa expressão. Então, aqui eu vejo que aqui você tem uma expressão para o W, né? O W é o log de Z, tá? Então, veja que você tem que... E o θ é um argumento do Z,
tá? Então, você pode escrever isso daqui como sendo um argumento do Z, né, mais 2K. Logo, a gente encontrou aqui uma expressão para o logaritmo complexo, tá? Para o logaritmo complexo, né? O W, que era igual a U mais IV, a gente encontrou que o tem que ser igual ao ln do módulo de Z, e o V tem que ser igual ao argumento de Z mais 2K, tá bom? Então, aqui você pode dizer que seja simplesmente um argumento de Z, né? Porque θ mais 2K é um argumento do Z, né? Lembre que aqui é a forma polar do Z, do jeito que a gente tinha escrito, né? Se aqui você toma um número complexo do Z, se for R, por exemplo, que é igual ao módulo de Z, né? Se R é igual ao módulo de Z e esse daqui for θ, aqui for Z, por exemplo, lembra que se você dá um giro aqui em 2π, esse ângulo aqui continua sendo um argumento de Z. A mesma coisa no sentido contrário, tá? Se você dá voltas aqui nesse ponto, esse ângulo continua sendo um argumento de Z, tá bom? Então, você pode escrever aqui como sendo... então, a gente obteve, né? Então, a gente obteve que o W, que é igual ao log de Z, ele tem que ser dado pelo ln, o ln da norma de Z, tá? Mais IV, né? Só que quem é o V? O V vai ser o θ mais 2K. 2K, tá? Onde K é um inteiro. Onde K pertence a Z, tá? Lembra que essa expressão daqui, que está aqui, essa parte imaginária, θ mais 2K, você pode escrever simplesmente como um argumento de Z, né? Aqui é o conjunto de todos os argumentos que Z pode assumir, tá bom? Então, isso daqui, de novo, não é uma função, né? Não é uma função e meio que a gente já esperava isso, né? Só que aqui a gente tem uma cara explícita. Por quê? Porque é aquele desenho que eu tinha feito aqui para vocês, né? O log de Z, ele vai ser o conjunto, a priori, tá? Do jeito que eu estou definindo, o conjunto de todos esses pontos aqui. O conjunto de todos esses dados, tal que a exponencial manda nesse ponto, tá? Manda nesse valor. E você nota que eles diferem um do outro por uma distância múltipla de 2π no eixo imaginário, tá? Que a parte imaginária deles seja igual, que a diferença entre as suas partes imaginárias seja igual a 2K, tá? Se você pega qualquer um desses caras aqui, do jeito que eu escrevi, você tem que W menos WK, por exemplo, sei lá, vai ser igual a 2K pi. Tá? Eles diferem um do outro por essa diferença daqui, tá? Onde K pertence aos inteiros, tá? Então, essa expressão daqui é o que a gente chama do logaritmo complexo de um ponto Z, onde, lembra que isso aqui, onde o Z seja igual ao modo de Z, modo de Z elevado a θ, tá? Então, se você não, se, se você tem um número complexo, é só colocar ele na forma polar, e aí você acha o log de Z, tá?
elevado a θ, tá? Uma observação que, óbvia, que o log de z, do jeito que ele está definido aqui, não é uma função, né? Ele é uma função multivalor, porque ele assume infinitos valores, assume vários valores, tá? Note que o log de z é uma função que a gente chama, tá? Ou uma função multiforme ou uma função multivalor, tá? Vou deixar muito bem sublinhado aqui, bem entre aspas, essa palavra função, tá? Eu acho que não... A gente chama isso de função porque não tem uma nomenclatura melhor para isso aqui, por exemplo. Função multivalor. Tá? Uma outra observação aqui, uma função multivalor não é uma função no sentido estrito, tá? Escrever assim, uma função multivalor não é uma função do jeito que a gente está acostumado. Não é uma função de verdade. Tá? Só para não confundir a cabeça de vocês, tá? Porque o que é uma função? Uma função é uma lei onde você tem também o domínio e o contradomínio, em que você associa um cara daqui, uma função nunca vai mudar, tá? Uma função, ela sempre vai ser isso. Onde ela pega um cara daqui e associa um outro elemento daqui, um outro elemento daqui que a gente chama de f de z. Isso daqui é uma função, tá? Ela pega um cara e associa um único cara, tá? Lembra daquele esquema que você tem de flechas, alguma coisa assim. Então, uma flecha, ela nunca vai assumir dois alvos, tá? Uma flecha, ela só vai em um alvo, tá? Agora, pode ser, claro, que, por exemplo, você tenha um outro ponto aqui, um outro Z1, que vá também nesse cara. Ou seja, continua, mas isso não impede que isso daqui seja uma função, tá? Isso aqui continua sendo uma função. Ela não é uma função injetiva, mas é uma função. O que a gente está definindo aqui não é uma função. A gente está pegando esse cara daqui e vai estar mandando em vários caras. Está pegando um cara, que é o z igual a norma de z elevado a θ, e está mandando em um conjunto infinito, que é isso daqui. A gente chama isso de função multivalor, mas, na verdade, a gente chama isso de função multivalor porque não tem um nome melhor para isso. Mas isso não é uma função, tá? Não sei se eu simplifiquei ou confundi a cabeça de vocês, mas é isso, tá? Então, vamos ver algum exemplo para ver se eu consigo esclarecer isso melhor, tá? Então, por exemplo, então, exemplos, calcule o log de i, o log de, que é o log de i, tá? Log de 1 mais i, e o log de menos 2. Tá? Veja que todos esses caras são números complexos, diferentes de zero, então existe o log. Tá? O log complexo, o logaritmo complexo existe para qualquer valor que não seja diferente de zero. Tá? Por quê? Porque eu não tenho nenhum número tal que exponencial de z vai ser zero. Tá? Então eu não consigo mandar esse cara de volta. Tá? De nenhum modo. Beleza? Então, quem são esses caras, né? É só você olhar para a expressão, né? Quem é o I na sua forma polar? O I você pode escrever como sendo E elevado a I sobre 2, tá? Então, o log de I vai ser muito fácil. Ele vai ser o ln da norma de I, né? mais I vezes um argumento desse número complexo I, tá? Então, note que o ln da norma de I, a norma de I vai ser 1, que é zero, né? Então, isso aqui vai dar zero, né? Mais I vezes o argumento de I.
o argumento de i, aqui já dá uma expressão que ele vai ser π sobre 2 mais 2kπ, tá? Então, isso aqui vai ser i por π sobre 2 mais 2kπ, tá? Onde o k é um inteiro. Tá? Isso daqui vai ser o log de i, vai ser esse conjunto daqui, ó. Vai ser o conjunto desses números imaginários que tem essa forma, tá? Depois, vocês começam a perceber como é que eu posso definir o log como uma função, como uma maneira estrita. Se eu quero definir o log como uma função de verdade, eu vou ter que restringir os valores para esse cara, para o argumento de i. Por exemplo, se eu coloco que o argumento de i esteja fixado em um determinado intervalo, por exemplo, que o argumento de i esteja entre menos π e π, então vai ter um único número real, tal que o argumento desse número complexo vai ser igual a esse cara. Então, eu consigo restringir isso daqui como uma função, tá? Senão, o log de i vai ser o conjunto desses valores daqui, que tem essa expressão, tá? Então, é infinitos valores, ela é uma multifunção, tá? Depois a gente vai definir alguns ramos do logaritmo, que vai ser simplesmente quando eu fixo um determinado intervalo para o argumento do número complexo, tá? Mas eu vou falar disso daqui a pouco. A mesma coisa você faz para esse cara daqui, tá? Por exemplo, quem é o log de 1 mais i. Log de 1 mais i, a forma que a gente viu, você tem que passar esse cara para sua forma polar, tá? Então, 1 mais i eu vou deixar para vocês verificarem, que ele vai ser o seguinte: a norma de 1 mais i vai ser raiz de 2, e o argumento, o ângulo que esse cara faz com o eixo positivo do eixo do x vai ser π sobre 4, né? Não é muito difícil de verificar isso. Então, isso aqui vai ser escrito assim: raiz de 2 por e elevado a π sobre 4, tá? Então, quem é o log de 1 mais i? Então, se implica que o log desse de 1 mais i é o log desse número daqui, raiz de 2 é elevado a π sobre 4, tá? E aí a gente viu que isso daqui vai ser igual ao log, ao ln de raiz de 2, tá? Mais o ângulo vezes 2kπ, né? Mais i, e o ângulo, a gente pela forma polar desse número complexo vai ser π sobre 4 mais 2kπ. Tá? Onde k, de novo, aqui é um número inteiro, certo? Então, é o conjunto de todos esses números complexos aqui que tem essa forma. E, para terminar, alguma dúvida até agora? Vocês querem perguntar alguma coisa? Podem falar, tá? Durante a aula. Se quiserem que eu esclareça melhor alguma coisa, é só perguntar, tá? Bom, enfim, vamos ver aqui para o outro número, né? Eu quero calcular o log de menos 2, né? O menos 2, a gente pode escrever assim, como sendo menos 2, como sendo o módulo de menos 2, que a gente sabe que vai ser 2, né? 2 por e elevado ao argumento que esse número faz com o eixo positivo do eixo do x, né? O menos 2 ele vai estar aqui, então ele faz um ângulo, por exemplo, e com o eixo positivo do eixo do x, né? Então vai ser e elevado a π, certo? Então isso implica que o log de menos 2, o log complexo de menos 2, ele vai ser o ln de 2, que é o módulo de menos 2, ln de 2, mais i vezes o ângulo, né, que a gente sabe que vai ser π, mais 2kπ. Tá?
Então, veja que eu de fato, encontro infinitos números complexos, tá? Onde o K vai ser um número inteiro, tá? Onde o K pertence a Z, tá? Então, por exemplo, se eu atribuo valores K para esses caras, você tem que o log de menos 2 vai ser esse conjunto daqui, ó. Vai ser, por exemplo, o ln de 2 mais pi, ln de 2 menos pi, vai ser todos esses valores. ln de 2 mais 3pi, e assim por diante, tá? ln de 2 menos 3pi, tá? E assim por diante. Todos esses valores, tá? Como é que eu posso definir o log como sendo uma função? Eu vou ter que fixar um argumento, tá? Já está claro que eu vou ter que fixar uma dessas faixas aqui. Então, por exemplo, vamos voltar lá para aquele desenho lá que eu fiz, tá? Só para vocês entenderem. Tá? Olha para esse desenho. É importante que vocês entendam isso, porque essa função ela vai ser, quando a gente for falar de integração complexa, essa função vai ser muito importante para a gente entender como é que as coisas funcionam bem na teoria, tá? Então, ó, veja que se a gente tem que a imagem de todos esses infinitos pontos aqui, eles estão indo no mesmo cara, como é que a gente pode mandar... veja que não tem uma maneira única de pegar esse ponto Z, que é a imagem desses infinitos caras, e mandar aqui. Agora, vai ter uma única maneira se você faz uma escolha. Se você faz uma escolha, por exemplo, se você divide o plano complexo em infinitas faixas horizontais que tenha tamanho 2π, cada uma dessas faixas, por exemplo, se eu divido assim o plano complexo, em cada uma dessas faixas que tenha tamanho, sei lá, 2π, vai ter um único número complexo W, tal que esse Z vai ser igual ao E elevado a W, tá? Se eu escolho uma dessas faixas horizontais, ou seja, se eu fixo quem é um dos argumentos desse número complexo, então, por exemplo, se eu escolho essa faixa daqui, de tal modo que o Z seja igual ao E elevado a W, então eu posso definir, se eu fixo uma dessas faixas horizontais, então eu posso definir quem é o log de W de uma maneira única, tá? Vai ser esse W daqui. Ele não vai ser o W2, ele não vai ser esse outro ponto W1, porque eu vou estar olhando apenas para essa faixa horizontal daqui, tá? Essa faixa horizontal daqui, que vai ser fixada, tá? De uma maneira que você quiser. Em geral, quando você faz uma dessas escolhas, a gente chama essa função daqui como sendo um ramo do logaritmo, tá? É um ramo do logaritmo. Então, deixa eu só escrever isso que eu falei aqui embaixo. É importante que você, de novo, tente ver o que é que está acontecendo geometricamente, não só a coisa seca, né, das contas, mas faz um desenho, tenta ver geometricamente, tá? Então, então, uma observação. O log de Z não é uma função de verdade. Eu já falei isso, mas é importante. Eu repito. De verdade. Tá? Para que você transforme o log em uma função, ou seja, que pegue um número complexo Z, que seja diferente de zero, em um único número complexo, você precisa fazer uma escolha do argumento de Z, tá?
É isso que eu quero dizer. Então, não é uma função de verdade, pois, pois um único número complexo é enviado, é, é enviado em infinitos números. Em infinitos números complexos, tá? Então, então para transformá-la em uma função no sentido estrito, tá? Uma função, por exemplo, com valor único, acho que nem preciso escrever isso, né? No sentido estrito, com valor único, tá? Nós precisamos restringir, tá? Os valores que o argumento dizer assume, tá? Veja que o argumento dizer, nós precisamos restringir os valores do argumento dizer para transformá-lo em uma função com valor único. Função com valor único. Tá? Veja que o argumento dizer, ó, quem é o argumento dizer? Se aqui você tem um número complexo, z, e θ for um argumento dizer, então você tem que o argumento dizer, né? Isso aqui, veja que o argumento dizer, ele vai ser θ, mas se você dá voltas, como eu disse, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, não importa se você dá k voltas, por exemplo, continua sendo um argumento, continua parando no mesmo ponto. Então, o argumento dizer ele vai ser θ mais 2kπ, onde 2kπ, onde k é um número inteiro, tá? Onde k vai ser um número inteiro. Agora, se você diz, por exemplo, que o θ, agora, se você restringe o θ, restringe θ, dizendo, por exemplo, que o θ vai ser um argumento dizer, um único argumento dizer, tal que o θ esteja entre π e menos π, por exemplo. Se você restringe o θ nesse intervalo, menos π a, a π, por exemplo, tá? Eu acho que eu já tinha falado isso para vocês, mas o argumento dizer ele se transforma no que a gente chama de argumento principal dizer, tá? Se você restringe o θ entre menos π e π, onde nesse caso daqui vai ser fechado, tá? Temos o valor principal do argumento. Temos o valor principal do argumento e, por definição, o valor principal do argumento vai ser o argumento dizer tal que o
o argumento de z seja maior do que menos π e menor do que π, tá? Então, todo número complexo tem o seu argumento principal, tá? Então, então, se, então se você olha, por exemplo, o log, em que o θ, o argumento de z, esteja entre menos π, seja maior do que menos π, menor ou igual do que π, esses valores de aqui, ao invés de ter infinitos valores, você só vai ter um valor aqui para esse cara, tá? Vai ser uma parte do logaritmo, tá? Essa parte do logaritmo é o que a gente vai chamar de argumento principal do logaritmo, tá? Ou, desculpa, vai ser o que a gente chama de ramo principal do logaritmo, tá? Então, eu acho que eu já tinha falado isso para vocês, ou colocado alguns exercícios na lista, espero que vocês tenham feito, tá? Se tiverem alguma dúvida em relação ao... É simples, tá? Em relação ao argumento principal, me pergunte, tá? Eu acho que eu já coloquei isso em alguma lista. Mas agora, ó, com o argumento principal, você pode definir o valor principal do logaritmo, que vai ser uma função dessa maneira. Então, definição, coloca aqui. O valor principal ou ramo principal, tá? O ramo principal do logaritmo complexo. Ele vai ser esse cara, tá? Ele vai ser, eu vou chamar assim agora, com esse L maiúsculo, log de z, como sendo o Ln da norma de z, tá? Mas, ao invés de escolher aqui qualquer argumento, eu escolho um argumento, tá? Que vai ser o argumento principal de z. Vai ser mais i vezes o argumento de z, tá? Ou seja, de todas as faixas que você tem aqui, ó, de todas as faixas de tamanho 2π, tem uma que vai ser a principal para a gente, tá? Eu vou olhar para essa faixa daqui, por exemplo, se aqui for com π, se aqui for π, tá? Eu vou olhar para essa faixa, que vai desse ponto até esse cara daqui, fechado, né? Tá? Então, aqui seria πi, aqui menos π, tá? Então, de todos os pontos, de todas essas faixas horizontais que tem tamanho 2π, e que eu escolho essa que contém o eixo do x, e de tal modo, ó, que quando você divide o plano complexo nessas faixas horizontais, beleza, vai ter vários caras aqui, por exemplo, eu acho que não ficou legal não o tamanho. Imagina que esse tamanho daqui seja igual a esse outro tamanho daqui. Ou seja, que esse tamanho daqui seja igual a esse outro tamanho daqui, que tenha tamanho 2π. Tá? E assim por diante, tá? E todos esses caras aqui que estão nessa faixa e que estão indo aqui nesse ponto elevado a w, que é o z, tá? Tem infinitos caras que estão indo. Eu não vou olhar todos quando eu olho para o logaritmo principal. Eu só vou olhar para os caras que estão dentro dessa faixa que mandam nesse ponto, tá? Então, eu simplesmente olho esses caras que estão dentro dessa faixa. Tá? Ou seja, de tal forma que o log de z seja igual ao Ln
o ln do módulo de z mais i vezes o argumento de z, tá? Esse cara daqui vai ser, de fato, uma função. Ele vai pegar esse ponto e não vai mandar nesse. Ele vai mandar simplesmente nesse cara. Está nessa faixa. Isso aqui é o log. É o log de z. Isso daqui é função, tá? O ramo principal do logaritmo é função do jeito que a gente está acostumado. Tá? E isso aqui seria o W. Mandaria aqui nesse cara pela função exponencial. Tá? Então, ó, por exemplo, eu quero calcular esses caras, tá? A igual ao log de I, era um dos caras que eu queria no começo. B igual ao log de 1 mais I. O log de menos I. O log de 5. E o é igual ao log de E elevado a 6π. Tá? Aqui, ó. Então, veja que a gente já, por exemplo, aqui para o log de I, a gente já tinha o log de I, né? O log de I. Como a gente já tinha calculado o log de o log de I, só que minúsculo, né? Ou seja, para calcular o valor principal do log de I, basta que a gente olhe para os valores que o, que o log assume, que o log desse número complexo assume, e que a parte imaginária esteja entre menos π e π, né? Então, lembra o que a gente tinha feito, né? A gente tinha calculado que o log de... Só relembrando aqui, tá? Que o log de I, assim, dessa forma, seria quem? Seria igual a I, tá? Por I por π sobre 2, mais 2kπ. 2k, certo? Esse aqui é o log de I, que não é uma função. O valor principal do logaritmo, ou o ramo principal do logaritmo do número complexo I, esse cara sim vai ser uma função. Esse cara aqui vai ser o único número real, tá? Ele vai ser esses valores de aqui, do log de I, aqui são infinitos valores, tá? Tal que o tal que a parte imaginária desse número daqui esteja entre menos π sobre 2, esteja entre menos π e π, tá? Só isso. Então, a gente aqui, de cara, a gente já vê que esse cara vai ser igual a I vezes π sobre 2, tá? Ou você simplesmente pode escrever a definição, né? Se você já tem esse cara, então vai ter esse número complexo daqui, que é I vezes π sobre 2, ou simplesmente você usa a definição, né? O log de I, ele é igual ao ln do módulo de I, que a gente já viu que dava zero, né? Essa parte real não muda, mais I vezes o argumento principal, mais I vezes o argumento principal de I, que a gente sabe que é π sobre 2, tá bom? Então, isso aqui vai ser o ln de 1, que vai ser zero, mais Professor, I vezes o argumento de I, que é π sobre 2. Oi, pode falar. então nesse caso, a gente consegue definir uma função com esse log do L maior, o L grandão, né? É, isso, o log com Lzão maiúsculo, L grandão, ele vai ser uma função, tá? Isso aqui vai ser uma função do jeito que a gente está acostumado. Essa função, em geral, é o que a gente chama de valor principal ou ramo principal do logaritmo, que é uma função, tá? Ramo principal ou valor principal do logaritmo. De todos
os valores que o log de ele, ele pode assumir, que a gente sabe que são infinitos, tá? A gente escolhe uma faixa de tal forma que só vai ter um cara, tá? E aí você tem uma função de verdade, tá? Se você olhasse, por exemplo, a função exponencial apenas nessa faixa daqui, que está entre, cuja parte imaginária esteja entre menos π sobre i, em que a parte imaginária esteja entre menos π e π, e o x pode ser qualquer, então, essa função aqui, ela vai ser bijetiva aqui nessa faixa S, tá? Em uma dessa, poderia ser em outra, mas eu vou estar fixando uma, e essa daqui que é a mais usada, em geral, que a gente chama de ramo principal do logaritmo, tá? Mas veja que isso daqui é uma escolha que a gente faz. Você poderia ter escolhido uma outra, tá? É claro que isso daqui, quando você escolhe uma outra, vai ter um outro nome, né? Não vai ser mais principal, vai ser um outro ramo do logaritmo, tá? Por exemplo, mas isso daqui vai ser uma função, de fato, beleza? Quando você diz que é o ramo principal do logaritmo ou um ramo do logaritmo, aí você tem uma função, certo? Pronto, certo. Continuando, tá? Qualquer outra dúvida, vocês podem falar. Então, isso aqui, ó, de fato, vai ser uma função. O log de i, o logzão de i, tá? É i vezes π sobre 2. Você pega um número complexo e associa a um outro número complexo, tá? Então, você foge dessa confusão aí de função multivalor e obtém, de fato, uma função, tá? Então, por exemplo, vamos fazer aqui o B, né? O B é a mesma coisa, você vai olhar para todos os valores aqui, que a gente já tinha calculado, do logzinho de 1 mais i, e o valor principal do logaritmo de 1 mais i vai ser aquele cuja parte imaginária esteja entre menos π e π, tá? Simplesmente isso. Você, ou você usa a definição direta, tá? Vamos usar aqui a definição direta. O log de 1 mais i vai ser igual ao Ln do módulo desse número complexo, 1 mais i, tá? Mais i vezes o argumento principal, tá? De 1 mais i. Tá? Argumento pode ser infinito, tá? Porque basta que você dê voltas. Agora, argumento principal, quando eu escrevo com esse azinho maiúsculo, já tinha escrito isso em umas notas, já tinha falado isso em alguns exercícios, vai ser único, tá? Vai ser único. Então, isso daqui vai ser o ln de o argumento de 1 mais i, que vocês podem verificar que vai ser π sobre 4. Tá? Vai ser esse cara. Agora, por exemplo, eu vou fazer os outros, né? Log de menos i. Argumento principal de menos i. Já vou fazer direto. Aqui vai ser o ln de quem? O ln do módulo de menos i, que eu sei que é 1, tá? Mais i vezes o argumento principal de menos i. Quem é? Aí isso aqui vai dar zero, né? Zero, o ln de 1 é zero. E quem é o argumento principal de menos i aqui nesse caso? Quem é esse cara daqui? O argumento de menos i. Menos π sobre 2. Menos π sobre 2, ó. Perceba que o menos i é esse ponto aqui, tá? Aí você pensa logo, quem é o ângulo desse cara? O ângulo em que esse cara faz com o eixo do x, só uma observação, você poderia dizer que seria 3π sobre 2, tá? Mas lembre que quando a gente está olhando o argumento principal, ele não pode ser maior do que π. Ele tem que ser o único número, tem que ser um argumento único, e vai ser o único que esteja entre menos π e π. Então, ó, como quando você olha em relação aqui aos, ao sentido
positivo do eixo do x, esse cara daqui passa de π, então você vai ter que olhar o ângulo pelo outro lado. Só que quando você olha o ângulo aqui pelo outro lado, esse cara daqui, você tem que contar ele como sendo negativo, tá? Então, você andou π sobre 2, só que você andou no sentido horário, tá? Lembra, no sentido anti-horário, vai ser o sentido positivo. Quando você roda esse ângulo aqui no sentido horário, vai ser negativo. Então, vai ser menos π sobre 2. Tá? Então, mais i vezes menos π sobre 2. É o argumento principal de menos i. Tá? Então, vai ser menos π sobre 2i. Tá? Só isso. Quem é o log de 5? O log de 5, ele vai ser o ln de 5, do módulo de 5, que é 5, mais i vezes o argumento de 5. O argumento, note que o argumento principal de qualquer número positivo que estiver sobre o eixo do x, qualquer número aqui, quem é que vai ser o argumento principal desse cara? Quem é que vai ser o argumento de 5? 0. É 0, tá? Então, aqui eu fiz por 5, mas pode ser para qualquer x com x positivo. Então, veja que essa função é ramo principal do logaritmo. Quando x for um número positivo, ela vai coincidir com o ln que a gente conhece usual, tá? Porque a gente sabe que o ln de x, quando x for positivo, vai ser o próprio, o ln do módulo de x vai ser o ln de x, quando x for positivo. Então, esse aqui vai ser o ln de 5, e esse cara daqui vai ser 0, tá? Isso aqui eu fiz por 5, mas poderia ser por, sei lá, 1 milhão, 3, 4, 0,1, tá? Para qualquer x positivo, o valor principal do log desse cara, o valor principal do logaritmo vai ser o ln que a gente está acostumado do cálculo 1, tá? Esse aqui vai ser o ln de 5, porque o argumento desse cara sempre vai sumir. O argumento, se você pega um ponto aqui sobre o eixo positivo do eixo do x. Então, essa função, de fato, ela estende, tá? Não é uma função, tipo, esse nome assim, a gente coloca esse nome de log, porque, de fato, ele estende a nossa função, a nossa função logaritmo, no caso em que x for um número real, tá bom? Agora, o log de e elevado a S6πi. Então, deixa eu escrever aqui. É o log de e elevado a 6. Tá. Agora, aqui é uma coisa que muda um pouco, né? Você pode pensar, o log vai ser a inversa, como o log é a inversa da função exponencial, como o ramo principal do logaritmo vai ser a inversa da função exponencial, você pode pensar que isso daqui vai ser igual a 6πi, tá? Pode ser que você pense, mas isso aqui vai ser falso, tá? Isso aqui vai ser diferente de e elevado a 6πi. Por quê? Porque esse ponto, 6πi, ele não está naquela faixa principal que a gente tinha definido, né? Seria igual ao próprio valor se tivesse aqui nessa faixa que eu vou chamar de S, por exemplo. S. Essa faixa principal aqui, o 6π, ele não vai estar aqui, ele vai estar mais aqui para cima, onde o meu mouse não alcança, tá? Então, não vai dar 6πi nesse caso, tá? Só estaria se o número complexo que a gente toma estivesse naquela faixa, tá? Por quê? Vamos calcular aqui esse cara. O log de e elevado a 6πi vai ser quem? Vai ser o ln desse número complexo, só que o ln desse número complexo o ln da norma desse número complexo, que a gente sabe que é 1, o ln de 1, então isso aqui vai ser 0, né? ln de 1, mais i vezes o argumento principal de e elevado a 6πi. Tá? Aqui eu já estou colocando a norma, né? Isso aqui é a norma, o 1 vai ser a norma de e elevado a 6πi, né? Tá? Lembra que não importa qual número...
6π, norma desse cara, né? Lembra que, como esse cara daqui é um número real, né? É elevado a qualquer número real e sempre vai dar um número sobre o círculo unitário, né? Vai ser cosseno desse cara mais i vezes seno, então sempre vai ser, isso aqui é sempre, tá? E elevado a xi, sempre vai ser igual a 1, o seu módulo, tá? Se x for um número real. Isso aqui sempre, porque esse número aqui sempre vai estar no círculo unitário, o elevado a xi, tá? Então, vai ser isso. Esse cara daqui vai ser 0. E quem é o argumento principal de e elevado a 6πi? Nesse caso. Quem é o argumento desse número aqui? Quem é que vocês acham? E aí, pessoal, quem é o argumento de e elevado a 6πi? Pensa um pouquinho. Quem é esse cara? E elevado a 6πi. Se fosse e elevado a 2πi, quem é que seria esse número? Se fosse e elevado a 2πi, seria o ponto 1, né? Estaria aqui, ó. Lembra, né? Lembra que é elevado a... Só repetir isso aqui. Quando o x é um número real, isso aqui é o cosseno de x, tá? Mais i seno de x, tá? Então, no lugar do x aqui, você só vai estar colocando o... Para você olhar quem é esse número complexo, tá? Coloca ele de uma forma mais bonitinha. Esse cara daqui vai ser o cosseno de 6π mais i vezes o seno de 6π. Esse cara daqui vai ser igual a 1, esse número complexo, tá? E o argumento de 1 a gente sabe que é 0, tá? O argumento do número complexo 1 é 0. Então, isso aqui vai ser 0, beleza? Então, você viu que o log de e elevado a 6πi vai ser diferente, de fato, do número complexo 6πi. Por quê? Porque esse número 6πi, ele não está naquela faixa lá, onde a gente está vendo em que a função ramo principal do logaritmo vai ser uma função objetiva, né? Então, deixa eu só colocar algumas propriedades para finalizar a aula. Deixa eu escrever assim, tá? X pertence aos reais e x é positivo. Então, o log de x, ele vai ser igual ao ln de x, tá? Tem a segunda propriedade, que diz que se x é um número real negativo, e x é negativo, então o log de x, ele vai ser o ln de x, o ln do módulo de x, mais ip, tá? Vai ter que se... para todo z, isso daqui vale, tá? Vale que é elevado ao log de z, ao logzão de z, ao valor principal do logaritmo, isso daqui sempre vai ser igual a z, tá? Mas a gente já viu que nem sempre o contrário, que o log de e elevado ao número complexo vai ser igual ao número complexo, tá? Mas nem sempre, como a gente viu no exemplo. Mas nem sempre o log de e elevado a z vai ser igual a z. Nem sempre isso daqui vai acontecer. Isso aqui sempre vale, mas nem sempre isso daqui vale, tá? Como a gente viu no exemplo, tá?
de fato, vale isso daqui. O log, o valor principal de E elevado a Z vai ser igual ao Z, se somente se, como eu observei, vocês têm que verificar que de fato isso vai ser verdadeiro, se somente se a imagem de Z vai estar entre menos π, maior que menos π, e menor ou igual do que π. Ou seja, que o Z vai estar entre aquela faixa lá, que eu coloquei lá como S. Tá? Isso daqui só acontece quando o Z vai estar naquela faixa. Nota que nesse exemplo aqui que eu fiz, o número complexo 6πi, ele não está na nossa faixa principal. Tá? Então, uma outra propriedade que não vale vai ser essa daqui, tá? Em geral, em geral, o ln, desculpa, o valor principal do logaritmo de Z1 vezes Z2, em geral, vai ser diferente, tá? Do valor principal de Z1 mais o valor principal do log de Z2. Então, em geral, a gente não vai poder usar essa propriedade. Por quê? Considera, por exemplo, esses números complexos aqui, o Z1 igual ao Z2, que é igual a menos 1, tá? Então, quando você faz por exemplo, você tem que o log de valor principal, valor principal do log de menos 1 vezes menos 1, isso aqui é igual ao log de 1, que a gente sabe que o valor principal do logaritmo ele coincide com o logaritmo natural de 1, que a gente sabe que é zero. Né? Isso aqui é igual ao ln de 1, eu já tinha visto isso. Isso aqui é zero. Tá? Por outro lado, esse cara daqui vai ser diferente. Esse cara daqui vai ser diferente do log de menos 1 mais o log de menos 1. Por que vai ser diferente? Porque a gente já tinha visto, já tinha deixado para vocês verificarem, mas, ó, quando x for um número real e x for negativo, o log de x é o ln do número mais i vezes π, tá? Então, ó, quem é esse cara daqui? O log de menos 1. O log de menos 1, ele vai ser igual ao log de 1, que é zero, mais i vezes π. Então, isso aqui vai ser i vezes π mais i vezes π. Né? Isso aqui vai ser igual a 2πi. Certo? Então, por um lado, o log do produto daria zero, vai ser diferente do log da soma desses caras, que é 2πi.